Gabriel Delany. O Espiritismo perante a Ciência, 1885. Segunda parte. Capítulo 5. Ensaio de teoria geral. Ao lado dos fenômenos que estudamos, podem enfileirar-se os estados produzidos pelos anestésicos, como o clorofórmio, o éter, o protóxido de azoto e outros. Os pacientes, submetidos à ação desses agentes, são de uma insensibilidade completa às impressões exteriores. É essa propriedade que se utiliza em cirurgia para tirar ao doente a sensação da dor. Não podemos, visto o quadro restrito desta obra, estudar detalhadamente todos os efeitos provocados por esses produtos químicos, limitar-nos-emos ao fato seguinte. O Dr. Velpial, num relatório que apresentou à Academia de Ciências, em 1842, concluiu pela adoção do tratamento pelo clorofórmio, em todas as operações cirúrgicas bastante dolorosas. Cita grande número de circunstâncias em que os anestésicos deram bons resultados e assinala, como caráter distintivo do sono produzido, a perda de lembrança do que se passou ao acordar. Relata a seguinte experiência em uma senhora, a quem operava um câncer num seio. Depois de havê-la adormecido pelos processos ordinários, efetuava a operação, quando a doente lhe disse, com grande espanto para ele, que via o que se passava em casa de uma de suas amigas, não longe dali. Ele não ligou maior importância a essa comunicação, que tomou por fantasia da paciente. Mas, qual não lhe foi a surpresa, quando a senhora em questão, ao vir inquirir da saúde da amiga, declarou que fazia exatamente o que a doente vira durante o seu sono. Ainda que não nos deteremos em pôr em evidência o desprendimento da alma, que consideramos perfeitamente demonstrado. O que temos que assinalar são as analogias notáveis existentes entre o sonambulismo magnético, o hipnotismo e a anestesia provocada por substâncias químicas. Nestas três categorias de fenômenos é fácil constatar caracteres comuns, que vamos assinalar. 1. A insensibilidade. 2. A perda da lembrança, ao acordar. 3. A dupla vista. Tal identidade nos resultados indica a identidade de causa. Devemos procurá-la e podemos, nos três casos, atribuir os fenômenos verificados a uma modificação no sistema nervoso. Essa modificação, produzida no conjunto do sistema nervoso, determina o desprendimento da alma, e quando esta parte material de nós mesmos se torna mais livre que no estado normal, quando está menos ligada ao corpo, pode irradiar, à distância, e apresentar os caracteres que se atribuem, à falta de melhor explicação, a uma superexcitação dos órgãos dos sentidos. Vamos provar o que adiantamos. É incontestável que o sistema nervoso fica profundamente modificado nesses fenômenos. Estudemos, pois, com Claude Bernard, quais os excitantes que o podem influenciar. Há três espécies de excitantes do sistema nervoso: os físicos, os químicos e os vitais. Fichemos mais especialmente nossa atenção nos irritantes químicos e entre esses estudemos a ação dos anestésicos no organismo. Segundo Claude Bernard, os anestésicos diminuem a excitabilidade, não, porém, de maneira geral nem em todos os tecidos. Assim, o clorofórmio só atua nos nervos da sensibilidade, o mesmo se dá com o éter, o álcool, o protóxido de azoto. Quando estão sob a influência dos anestésicos, os nervos sensitivos não são mais atacados pelos excitantes normais, nem mesmo pelos anormais, que, em estado ordinário, aumentariam a intensidade dos fenômenos, a ponto de produzir a morte. É que a vida dos nervos se torna, então, quase latente, ou pelo menos, se encontram eles num estado de entorpecimento que os protege. Quando se aplicam no homem os anestésicos, podemos notar, no caso citado por Velpial, que o estado nervoso em que se achava o paciente, caracterizado pela insensibilidade, pela perda da lembrança, ao acordar, e pela dupla vista, coincide com a insensibilidade dos nervos,
com a do sentimento, com uma vida latente dos nervos sensitivos. Cremos, pois, que, todas as vezes que encontrarmos reunidas essas condições, o sistema nervoso sensitivo estará paralisado. É o que acontece quando se examinam os fenômenos do hipnotismo. Todos os agentes físicos empregados, como a luz, o som, o olhar, são excitantes do sistema nervoso, que mergulham o paciente num estado especial, chamado sono hipnótico, por não se poder definir melhor esse gênero de vida particular. Este sono deriva da paralisia dos nervos sensitivos, sob a influência dos excitantes físicos, que agem em determinadas condições. O método operatório do professor Bernier, que alia aos processos hipnóticos as práticas dos magnetizadores, leva-nos a perguntar se os excitantes físicos poderiam, por vezes, substituir-se aos excitantes vitais. Responde Claude Bernard. Algumas vezes, os excitantes físicos podem produzir os efeitos que resultam igualmente da ação dos excitantes vitais. Assim, certos ácidos provocam a contração do músculo, a eletricidade produz o mesmo efeito. Mas, no estado fisiológico, esse fenômeno se manifesta sob a influência do nervo. Du Bois-Reymond acreditava poder atribuir essa influência a uma causa física, considerando o nervo como um órgão que segregasse, de algum modo, a eletricidade. Infelizmente, os fatos não vieram, ainda, demonstrar esta hipótese, a qual o próprio Bois-Reymond parece ter renunciado. Somos, pois, forçados a chamar esta força nervosa, até nova ordem, um irritante vital, isto é, uma força que ainda não se pôde fazer entrar no número das forças físico-químicas, visto que esta expressão vital não tem outro sentido. O que os magnetizadores chamam o fluido, em que pese a Bersot, tem, pois, uma existência real no corpo humano. Esse fluido nervoso é um irritante vital, pode agir à distância, ser lançado pela vontade em determinada direção, como se vê nas experiências da academia, relatadas por o som. Vimos, com efeito, que o paciente Casotti adormecia sob o influxo enviado pelo magnetizador Foisaki, colocado em outro quarto. Notaremos, ainda, que a vontade é uma força e, de nenhum modo, como se supôs, simples estado de consciência. É o que se verifica do seguinte lance de Claude Bernard: a ação da vontade constitui um excitante vital por excelência, impossível de substituir, e que atuaria de modo particular sobre a medula espinal. Estes fatos foram bem postos em evidência por Van Dien. De outro lado, Rosenthal, no livro Les Muscles et les Nerfs, descreve uma experiência, por onde se pode medir a influência da vontade, pelas correntes elétricas, que ela determina nos músculos. Podemos, portanto, admitir que os fatos do sonambulismo provocado pelas práticas magnéticas são devidos à ação do fluido nervoso do magnetizador, dirigido por sua vontade, e que vai irritar o sistema nervoso sensitivo do paciente, para o mergulhar em um estado especial, durante o qual os nervos sensitivos ficam aniquilados, entorpecidos. É a vontade, esse irritante vital por excelência, que se propaga pelo fluido nervoso, o qual serve de condutor, do magnetizador ao paciente. No caso do sonambulismo natural, é a própria vontade do paciente que o leva a esse estado. Basta a intensa preocupação de alguma coisa, para explicar por que o espírito superexcitado faz mover seu corpo, no estado sonambúlico. Os diferentes excitantes de que falamos só atuam sobre o sistema nervoso sensitivo. Mas não têm todos e sempre a mesma intensidade, daí as diferentes fases dos fenômenos observados. Isto está de perfeito acordo com a fisiologia. Todos os irritantes, qualquer que seja sua natureza, físicos, químicos ou vitais, devem ser tidos como irritantes especiais de certos tecidos, de certos órgãos. Mas a especialidade não é tudo, cumpre, ainda, ter-se em conta a quantidade do irritante.
A importância dessa consideração foi já indicada por Browne, que chamava a incitação normal a que produzia o irritante empregado em sua dose ordinária. Quando se ultrapassava essa dose, a incitação tornava-se irritação e produzia fenômenos mórbidos. Foram esses dados que Brossai seguiu e que formaram a base de sua patologia geral. A quantidade do irritante é, pois, um ponto importante. Assim, quando se faz passar em um órgão uma corrente elétrica muito fraca, os tecidos não são irritados nem reagem. Mas, aumentada a força da corrente, obter-se fenômenos cuja intensidade irá crescendo, com certas qualidades da corrente, até tomar um verdadeiro caráter mórbido. Há, pois, certa medida a atingir na aplicação de um irritante e essa medida depende, ao mesmo tempo, da quantidade maior ou menor do irritante e da suscetibilidade mais ou menos delicada do próprio órgão. Daí o poder mais ou menos forte dos magnetizadores, conforme a energia de sua vontade e a força de seu fluido nervoso. Também se compreende que os pacientes sejam mais ou menos sensíveis, conforme mais ou menos grosseiros ou delicados sejam seus organismos. Braide pretendera estabelecer, por suas experiências, que o sonambulismo magnético não era determinado pela ação fluídica do operador sobre o paciente. Ele empregava irritantes físicos para produzir o sono, mas só tinha visto um lado da questão. Poder-se-ia responder-lhe, agindo com os anestésicos, que só esses agentes eram capazes de produzir o sonambulismo. Em suma, de todos esses reparos, se verifica que a alma se desprende, quando o sistema nervoso sensitivo está paralisado. Cremos, portanto, bem estabelecido, que os diferentes estados do corpo humano conhecidos pelos nomes de sonambulismo natural, sonambulismo magnético, hipnotismo e estado anestésico são devidos, simplesmente, à ação de irritantes de diversas naturezas do sistema nervoso sensitivo. A fascinação é o primeiro grau da ação modificadora, a letargia é um estado mais acentuado do fenômeno, o sonambulismo é a ação integral do irritante sobre o sistema nervoso e, enfim, a catalepsia é o exagero da ação irritante. 10. O começo dos estados mórbidos. Início da nota do redator. 10. Esta ordem não é a em que os fenômenos se apresentam habitualmente no hipnotismo, porém se nos afigura a mais lógica no ponto de vista teórico. Fim da nota do redator. Este é o lado puramente material de tais fenômenos. Os aspectos psíquicos, que se tem querido atribuir a uma superexcitação dos sentidos, são devidos, já o dissemos, ao desprendimento da alma. Enquanto não se nos tiver demonstrado que estamos em erro por outros argumentos que não os que se têm apresentado até agora, temos o direito de afirmar que a existência da alma está experimentalmente provada pelos fatos do magnetismo, do hipnotismo e da anestesia. Teremos ocasião, na quarta parte desta obra, que trata do perispírito, de voltar à série dos atos que se realizam no momento em que a alma se desliga das peias do corpo.